Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Estamos em Romanos, este evangelho maravilhoso em forma de epístola, trazendo as boas novas para cada um de nós. Hoje nós vamos ler mais 2 versículos, acho que a gente vai fazer umas 5 ou 10 porções só nesse capítulo 8, viu? Talvez não seja isso tudo, mas a gente vai esmiuçar, vai degustar cada parte para que possamos ter um entendimento maior. Hoje nós vamos ler o versículo 29 e o versículo de número 30. Eu quero falar de um dos assuntos que é um dos assuntos centrais do meu ministério, da minha vida, que é o propósito eterno de Deus. Então o versículo 29 diz assim, versículo 29 e 30. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Eu vou tentar resumir em poucos minutos a minha definição de fé e vida. Propósito Eterno é uma mensagem que tem aqui completa no meu canal no YouTube. Se você é meu seguidor nas redes sociais, se você é assinante do meu canal no YouTube, só você digitar Joaldo Almeida Propósito Eterno. Você vai achar eu falando completamente sobre isso. Mas esse assunto é um assunto interessante, porque aqui nesses capítulos, especificamente nesses versículos, Paulo vai falar que existe um propósito que antecede a nossa existência. Esse propósito eu chamo de propósito eterno. E o propósito eterno não é que sejamos salvos. Deus não criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para ser santo. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz que ele nos conheceu antecipadamente e nos criou para ser santo. Então Deus não criou o homem para ser salvo. Dizer que Deus criou o homem para ser salvo é dizer que Deus criou o homem para cair. Esse não foi o propósito. O propósito de Deus nunca foi a salvação. Nunca. O propósito de Deus sempre foi a eternidade. Mas existe eternidade sem salvação e existiria sem a queda. Por isso, o propósito eterno de Deus sempre foi a eternidade com uma condição. E aí a gente traduz esse propósito eterno dizendo da seguinte maneira, que o propósito eterno de Deus se define em sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, se isso é coletividade, aí nós pensamos, qual é o propósito eterno de Deus para a minha vida? Que eu seja um filho semelhante a Jesus. Por isso, o versículo 28 vai dizer que tudo que acontece na minha vida vai colaborar para que esse propósito, que de antemão ele estabeleceu, se cumpra. Então, o propósito de Deus é que eu seja pastor, que eu seja apóstolo. Não, isso aí são serviços ministeriais que eu vou prestar para ele. Mas o propósito principal, fundamental, é que eu seja um filho semelhante a Jesus. Se você não tem satisfação plena em saber essa verdade, nenhuma realização ministerial, qualquer tipo de realização que você tenha, pessoal, ou nada vai te completar. E aqui vai dizer que essa escolha, aconteceu antecipadamente. E ele nos predestinou antecipadamente para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Antes da sua morte, antes de vir à terra, ele era o unigênito do Pai. Para que nós nos tornássemos filhos de Deus, ele então morreu na cruz, abriu mão da sua posição de unigênito e se tornou o primeiro entre muitos, o primogênito. E essa expressão resgata o propósito original de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que é que o homem perdeu no momento da queda? Ele perdeu, de tudo que ele perdeu uma única coisa que sustentava todas as coisas, que foi a sua imagem como filho de Deus, como imagem de Deus. No Antigo Testamento, antes da queda, o homem era considerado a imagem de Deus. Então você olha o homem antes da queda, ele é a imagem de Deus. Depois da queda, isso é quebrado e ele perde essa imagem. Jesus vem, morre por mim e por você, nos devolve. Deus olhava antes da queda e se via. Ele via ele no homem. Hoje, depois da redenção, Deus olha para você, redimido, e vê Cristo. Você é a imagem do Filho. E como imagem do Filho, você traz a herança de filho
e não somente a herança, todos os benefícios, porque tudo está em Cristo. E se Cristo está em você, você tem direito total a todas as sortes de bênçãos. O assunto é muito mais profundo, como eu falei. Propósito eterno é um assunto que eu estudo há muitos anos, há mais de 20 anos no meu ministério. E aí, se você tem mais interesse mais profundo, vai lá no canal, assiste a mensagem completa sobre propósito eterno. Mas para fechar, quero dizer que Deus te criou e te escolheu nele antes da fundação do mundo, para que você seja um filho semelhante a Jesus. Semelhante em quê? Semelhante em caráter. Por isso você recebe os dons do Espírito. Mas não é só semelhante em caráter, semelhante em poder. Por isso você recebe os dons do Espírito. Mas esse é um assunto mais extenso do que a gente espera. Vamos orar? Filhos de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te bendizemos por esse dia, esse é o dia que o Senhor fez. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor. Que esse propósito se estabeleça em nós e através de nós. Quero colocar os teus filhos diante de ti e te pedir que o Senhor possa orientá-los, guiá-los no caminho da redenção, para que eles possam viver como filhos de Deus, manifestando-se como filhos de Deus. Que a tua bênção se estabeleça poderosamente na vida dos teus filhos e que eles possam receber de ti toda a graça e todo o favor que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Quero falar para você que segunda-feira, dia 28, eu vou estar iniciando no meu Instagram, às 7 horas da manhã, bem cedinho, uma série de lives falando sobre mudança de mentalidade. Nós temos 2 grupos, um no Telegram e um no WhatsApp, chamado #Siga Joaldo Almeida, e já está acontecendo essa série. Então eu vou deixar o link aqui do meu grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo do Telegram, se você não tem aplicativo, tem que baixar o Telegram. E se você já quiser acompanhar essa série pelo Telegram, ela já está acontecendo em um grupo exclusivo no Telegram. Eu sei que a internet não entrega tudo que eu libero a você, talvez não chegue tudo, mas se você está aqui nas minhas redes sociais e quer participar dessa série de mudança de mentalidade, aprendendo a blindar as suas emoções por meio da palavra de Deus e aprendendo como criar um fundamento sólido, destruindo fortalezas mentais, te aconselho a fazer parte desse grupo #Siga Joaldo Almeida. Um beijo no seu coração, graça e paz.